Alô, turma boa, professor Diogo Silva, atualidades, mais uma aula semanal, temas muito importantes. Deixa eu molhar a boca porque... Lembrando sempre duas coisas importantes que eu acho nessa sua preparação, que envolvem atualidades. Aula, resumo da aula, assinando o canal do Vencendo, você tem acesso aos PDFs, né? E veja lá as promoções e questões de atualidades, que é um trabalho meu, pessoal, que eu divulgo aqui com a autorização do coordenador, que ajuda você a se preparar com o formato das questões de atualidades. São questões inéditas que eu tenho em livros, no final eu divulgo melhor, tá? Eu estou fazendo o livro 21, mas vou terminar só em dezembro, porque eu vou fazer uma arrancada até lá. Então, eu tenho 4 livros até setembro, cada um com 100 questões, 50 de Brasil, 50 de mundo, tá? Outra coisa que eu acho fundamental é você que está assistindo pela primeira vez ou já assistiu está assistindo essa aula e não assistiu outras, é importante assistir todas as aulas. Eu vejo às vezes que tem aula com 1000 visualizações, 2000, aí outras com 500, 700, então não dá para perder um pouco o fio da meada, porque atualidades é essa a ideia, são 40 minutos semanais. Eu acho que é bem legal, porque não ajuda só em atualidades, em conhecimentos gerais, em redação, em várias outras disciplinas. Ela é a disciplina chave que vai ajudar você a pensar até direito, tá? Então vamos lá. Deixa eu avançar o slide aqui, ficar pequenininho. Muito bem. Eu quero saber como eu faço para entrar em contato com você. Bom, hoje eu publiquei uma notícia sobre o furacão Milton, que eu não vou gravar nessa aula, porque ele está chegando agora na Flórida, né? Vamos ver qual é o impacto dele. Já está causando muito impacto, já mexeu, milhões de pessoas se mobilizaram. Mas aí você me segue lá no Instagram, não é porque eu quero ser um influencer, não. Eu quero saber sobre os livros, manda o WhatsApp. O WhatsApp não é porque eu estou formando um grupo que eu vou ficar mandando mensagem para você, é porque por ali que a gente se comunica, eu mando os PDFs, né? Que está no formato de PDF, o livro, e cada exemplar é R$25. Se você adquirir 3, você ganha um de graça, tá? E eu faço a R$70, eu dou um bom desconto. Onde é que você vai arranjar um livro aí com 400 páginas, cada PDF tem 100 páginas, por esse preço? Nem na China. Para o seu controle, hoje 9 de outubro, 18 horas, como eu sempre faço, nas quartas-feiras, semana de 2 a 9 de outubro. Começo por temas nacionais. Gente, preocupante. Eu, que sou da área, né, me preocupo demasiadamente com esse tipo de coisa. 67% dos professores estudam em cursos de EAD, diz o INEP, que é o órgão oficial do governo, ligado ao Ministério da Educação. Dado é do Censo da Educação Superior, documento que reúne as principais informações sobre o cenário educacional do ensino superior no Brasil. Ora, os dados são do Censo de 2003 e foram divulgados, né, essa semana. E deixa eu sair daqui, que aí fica melhor. No EAD são oferecidas as 19 milhões, era 19 milhões de vagas, mais do que o triplo presenciais. Mesmo assim, mais de 5 milhões estudavam presencialmente contra 4 milhões que frequentavam o curso EAD. Até mesmo com o número de vagas superior em curso EAD, o presencial ainda converteu a maioria de matrículas. Ainda assim, a previsão é que os números se igualem ou invertam ainda em 2024, porque o MEC alertou para menor qualidade. Gente, como é que dá para estudar educação à distância? Educação é na sala de aula. Eu entendo atualidades por aqui, outras disciplinas por aqui. Agora, formar professor que vai para a sala de aula sem estar na sala de aula é preocupante. Eu adoro o modelo EAD, me permitiu chegar onde eu não imaginava, até no Macapá. Em Macapá eu cheguei a gravar e dando aulas. Por aqui, daqui de São Paulo, mas na educação, turma boa, e aí está falando de pessoas que estudam pedagogia,
e licenciatura, que vão lidar com as criancinhas pequenas. É preocupante. Esse número pode cair? Deve cair? Sim, porque o MEC está regulando e está exigindo, não é possível mais 100% EAD, né? Então, o cara tem que fazer um pouco presencial, mas quase 70%, bom, reflitam comigo esse dado, e é um dado direto, mas óbvio que está diminuindo, está voltando ao presencial, isso é fruto da pandemia, mas é preocupante. Para essa área da educação é preocupante. Como não podia de ser, e ninguém é besta nessa história, mais de 90% do desmatamento da Amazônia é para abertura de pastagem, diz o mapa Biomas. Imagens dos satélites analisados pela rede mostram que entre 85 e 2023, olha o tempo, cresceu 366%, 12 milhões para 59 milhões de hectares, né? Ora, vejam, com isso, somente em 2023, os pastos ocupavam 14% da Amazônia. Por que isso, Diogo? Porque o solo da Amazônia, ele é fértil, tal, mas ele é arenoso. E seria necessário muito tratamento da terra para poder virar aí, digamos, plantação. Pastagem dá. Então, os caras sabem que desmatar a Amazônia dá dois dinheiros, né? Primeiro vender a madeira e depois criar a pastagem. Porque plantar não rola. Então, cuidado com uma pegadinha que a expansão agrícola brasileira em direção à Amazônia ocorre porque não é expansão agrícola, é de pastagens. Porque vegetação, depois que corta na Amazônia, ela não... e que a agricultura também foi responsável por parte, com 147 mil hectares, mas perto dos, quanto lá, que eu falei, 12 milhões, 59 milhões, é muito pouco, né? Então, entendam esta lógica do desmatamento da Amazônia, para você entender economicamente qual é o real interesse, tá? Porque se vier uma pergunta com uma pegadinha, dizendo que o desmatamento da Amazônia ocorre em virtude de interesses agrícolas, está errado essa alternativa, tá? Tudo tem a ver com o solo da Amazônia, que ele não é propício para a agricultura. Ah, mas como é que dá árvore lá? Essas árvores são centenárias, tá? É por isso que elas estão lá há muito tempo. Bom, olha, isso aqui quando eu peguei no domingo, dia 6, a gente trabalha em atualidades até domingo, chegou no Brasil domingo o primeiro avião vindo lá do Líbano, que já tem 25% da sua população deslocada, porque os ataques continuam, a guerra continua, ainda por ação terrestre por parte de Israel, atacando o Líbano, e bombardeios aéreos. Diz que já matou o segundo líder do Hezbollah, o segundo na hierarquia. 7 mil brasileiros pediram para voltar. O primeiro avião chegou no domingo, o segundo já chegou, o terceiro está indo buscar. Mas se você pensar que são 7 mil e vem cerca de 250, quantos voos serão necessários para trazer isso aí? Muito mais de 10 voos, para trazer todo mundo que está lá. Veja o problema humanitário, e é isso que a ONU está falando. O Líbano pode virar uma nova faixa de Gaza. A faixa de Gaza, como eu já falei em aulas anteriores, tem 90% do seu território destruído. A operação, é bom guardar, porque eles podem perguntar, Raízes do Cedro. O cedro é o símbolo da bandeira do Líbano, tá? Então, assim como o Brasil fez também para tirar brasileiros da faixa de Gaza, só que no Líbano, a comunidade libanesa no Brasil é muito grande e a brasileira no Líbano também é muito grande. Nós temos muitos vínculos. Então, tirar essas 7 mil pessoas é muito complicado, porque a guerra não tem o menor sinal de fim, né? Não tem a menor previsão de cessar fogo. Eu sempre digo, nós poderemos ter um olhar melhor sobre o conflito que ocorre lá entre Israel e Gaza, Israel e o Líbano, Israel e o Irã. Tanto que o Biden está sentado hoje com o Netanyahu para discutir um ataque ao Irã.
Vamos ver o que vai sair dessa conversa de hoje. O problema é que está o Milton chegando lá. Também queria gravar sobre o Milton hoje, mas não consigo, porque ele vai nessa madrugada, né? De quarta para quinta. E a atualidade é assim, eu estou gravando hoje quarta-feira, amanhã muda muito. Por isso que tem que assistir semanalmente, tá? A guerra continua, os ataques não trouxeram nenhuma novidade, por isso nessa aula talvez não tenha nenhuma novidade, mas na aula anterior eu expliquei muito bem. Por isso eu peço para você assistir sempre a aula anterior. Está muito bem explicadinho a história do Líbano e Israel, tá? Bom, todo mundo, e eu trabalhei nas eleições, fui convocado, né? Isso é o problema de ser professor, né? E é muito interessante. Foi a primeira vez que eu trabalhei e eu saí da escola às 7h30 da noite. É uma burocracia para fechar a urna eletrônica, né? Eu nunca assinei tanto papel. Então, qual é o quadro geral das eleições? Que tem aí muitas 15 capitais, nós teremos segundo turno. Disputa apertada, vitórias expressivas e mudanças no poder. Os destaques do primeiro turno das eleições municipais. No Brasil, né, eleição municipal, eleição marcada por polêmicas, capital paulista teve diferença pequena entre primeiro e terceiro colocado. Urnas ainda registraram aumento de participação das mulheres, crescimento do PSD desse partido e candidatos com alto desempenho nas capitais. Então vamos ver o que as urnas apresentaram nesses 5.500 municípios aí, em mais de 5.000 municípios brasileiros. Nunes, Boulos e Marçal tiveram uma disputa mais apertada, 1,4 ponto percentual, 88 mil votos entre o primeiro e o terceiro. Foram 25 mil do Nunes para o Boulos. Então temos o segundo turno entre Ricardo Nunes e Boulos na maior cidade do Brasil. Quem teve vitória expressiva, aquele que se destacou no primeiro turno? Eduardo Paz, no Rio de Janeiro, Bruno Reis, em Salvador, e João Campos no Recife, e JHC em Maceió. Se você tem algum concurso municipal ou regional, é bom, eu estou fazendo aqui o balanço geral no Brasil. É bom ter aí na sua prefeitura o conhecimento da sua região, no seu estado, os detalhes, tá? Eu não poderia fazer aqui os 26 estados do Distrito Federal, porque seria uma loucura. Apesar que o Distrito Federal não tem eleição, né? Só para governador. Com mais prefeitos eleitos no primeiro turno, o PSD desbanca o MDB após 20 anos. O PSD, então, agora é o partido com maior prefeituras. PL do Bolsonaro lidera ranking de partidos que disputarão o segundo turno. Federação é a união de partidos. O PT hoje é unido ao PV e ao PCdoB. E o PT cresceu, né, nessa federação. Então, somando prefeitos eleitos pelo PV, pelo PCdoB e pelo PT, eles cresceram nessa eleição. Mas só o PT não. PSDB, que está desaparecendo, encolhe quando MDB, PP e PSDB crescem e mantêm a liderança no número de vereadores. Na verdade, o Centrão venceu, tá? O chamado Centrão aí. De 68 deputados e senadores candidatos, 46 saíram derrotados no primeiro turno das eleições municipais. Então, não basta deputado e senador, que você não está com a eleição garantida. Brasil tem aumento de mulheres prefeitas no primeiro turno. Homens são 8 em cada 10 eleitos. Então, você tem aí 20% de mulheres eleitas como prefeitas. Aumentou, mas ainda tem que ser mais ou menos igual, né? Porque, pelo amor de Deus, a política é muito masculina no Brasil. Fama prévia nem sempre vale voto. O Datena, a Joyce, a ex-mulher do Zé de Camargo, o Alexandre Correia, não conseguiram se eleger. Problema grave, que é o desinteresse da política. A abstenção muito alta, perto de 22% no Brasil como um todo. Em São Paulo chegou perto de 27%, na cidade de São Paulo. Aqui em São Paulo, acho que tomou conta do Brasil todo a polêmica aí produzida por um candidato, que eu não vou nem citar o nome, para não dizer que eu estou sendo a favor ou contra. Mas todo mundo sabe que teve uma polêmica aí e virou muita manchete.
Esse é o cenário nacional que nos foi dado pelo próprio TSE sobre as eleições. Eu repito, eu acho que você deve, se você tem algum concurso regional, porque eu gravo para o Brasil todo, porque a menos quando tem um edital que me pedem, ó, grava para a cidade tal, aí eu vou lá e gravo, tá? Mas, que é um edital muito específico. Agora, é bom você, num concurso regional, conhecer bem o seu estado aí, porque eles perguntam, tá? Eu tenho que dizer, ó, quem venceu as eleições na Paraíba, tá? João Pessoa, eles querem saber como é, segundo turno, se não é, tal, tá? Fiquem atentos. Esse é o cenário geral. O Centrão sai na frente. Olha, o Lula sancionou, foi ontem, a chamada Lei do Combustível do Futuro. O que acontece? Ela aumenta os limites para a mistura de biodiesel, que é o diesel natural, né, que vem de plantinhas, e vai corresponder a 15% no óleo diesel em 2025, vai chegar até 20%. Então, e também criou um programa para combustível sustentável para aviação, diesel verde e biometano, chama Lei do Combustível do Futuro. Aumento de percentual obrigatório para a mistura do biodiesel no óleo diesel, porque o óleo diesel é terrível, que movimenta muito caminhão, ônibus, né? Então, olha lá, vai aumentando percentualmente a partir de 2025 a mistura até chegar a 20%. O biodiesel, quando queimado, emite menos gases de efeito estufa. Então, uma lei importante para a transição energética. E também a criação de um conselho, né? O conselho definirá a nova meta anual de redução de gases de efeito estufa. Então tem um conselho também, né? Para reduzir, não poder exceder 10% da redução das emissões. Foi feito um conselho aí para discutir novas metas de redução no Brasil de emissão de gases de efeito estufa, ok? Então, guardar tudo que é lei sancionada, as provas gostam, ainda mais essas que envolvem meio ambiente. Bom, ontem, finalmente, e o mundo inteiro falou, olha, o Elon Musk lançou nessa, hein? O X estava, depois de quantos dias ele ficou sem funcionar? Acho que mais de 30 dias, né? O ex-Twitter ficou sem 39 dias. Ficou longe porque não havia um representante legal, ele não queria apagar contas, disse que o Supremo estava interferindo na liberdade dele, ele teve que pagar 29 milhões, acho, é isso? 29 milhões de multa e teve que tirar mais de 200 contas do STF aí, por ordem do STF, contas de pessoas que produziam fake news. Então, hoje eu vi algumas pessoas que mexem, eu não sou muito adepto do Twitter, porque acho que é mais para celebridade mandar recado, e eu não sou uma celebridade, sou apenas um mero professor. Então, mero não, acho a profissão muito nobre. Não é respeitada, mas eu me respeito muito e acho que você deve respeitar muito essa profissão, não por causa de mim, mas por conta da importância que ela tem na vida das pessoas. E não adianta só respeitar, tem que votar em quem respeita também, para poder fazer valer a educação e a transformação nesse país. Então até chegou a noticiar-se lá fora. Por que será que ele voltou atrás e pagou? Pressão dos acionistas, dos anunciantes, que sabem que o Brasil é um grande mercado de rede social. E anunciar nas redes sociais dá dinheiro. Logo, portanto, então, o X voltou a funcionar, tá? Que é o ex-Twitter. Vamos para as manchetes. Ministro israelense de Negócios Estrangeiros, na quarta-feira, quando estava gravando, ele estava soltando isso aí, ó. Persona não grata, pessoa que não é bem-vinda no país, como o Lula já foi por Israel.
por ele condenar o ataque ao Líbano. Então, agora, olha aí, até o secretário-geral da ONU não é bem-vindo a Israel. É Israel se isolando, mas acontece que Israel tem total e pleno apoio dos Estados Unidos. Então, com isso a guerra continua, o fornecimento de armas continua, mas o mundo inteiro entende que Israel, a gente vai falar sobre isso, que completou um ano da guerra, tá? E eu quero fazer um balanço para que vocês lembrem desse um ano. A gente volta a falar um pouco sobre a guerra já já. O Vaticano anunciou, neste fim de semana, 21 novos cardeais. Dentre eles está Dom Jaime Splinger, presidente da Conferência Nacional dos Bispos, arcebispo de Porto Alegre. Com a entrada de Dom Jaime, o Brasil terá 8 cardeais apenas em 122. Eu acho pouco para o país que é um dos maiores países católicos do mundo. A nossa representação é muito pequena lá dentro do Vaticano. Bom, então, mais um cardeal, só para você ter uma ideia de porque os cardeais são que elegem o Papa, e é bom você ter noção de como funciona, qual é a representação do Brasil, entender esse cargo que é tão importante. A abstenção é a segunda maior de 2000, segunda maior desde 2000, só perde para a pandemia. Então, aquilo que eu falei, né? Quase 22% não foram. Quase de cada 4 uma pessoa não foi votar. Isso é muito ruim para a política brasileira, né? Tem que participar. Eu sou a favor do voto não obrigatório. Ok, tudo bem, mas se é que já é lei, né? Vamos participar, eu acho importante. Se a gente não vota, alguém decide pela gente. Eu sou dessa opinião. O segundo voo já chegou com 227 e já partiu o terceiro, tá? Então, só atualizando, agora parece que vai ser uma sequência. Começaram a sair os prêmios Nobel, né? E foi para 2 cientistas, um dos Estados Unidos e outro do Reino Unido, que usaram aí a inteligência artificial. Eles fizeram um trabalho com máquinas e daí ajudaram com essas máquinas funcionando a produzir a inteligência artificial, entende-se, aí na ciência. Não me vê no Nobel da Física, perguntar para um homem de humanas, eu não vou saber explicar tecnicamente, né? Mas também saiu o Nobel da Química, que eles não costumam perguntar, mas eles conseguiram estudar proteínas humanas também através da inteligência artificial. Então, tanto a física como a química estão super relacionados ao uso da inteligência artificial que veio para ficar. E se você não brincou ainda, eu gosto muito do Gemini, tá? O ChatGPT tem me dado alguns probleminhas aí. O Gemini é bem legal. Dá uma brincadinha lá se você tiver algum assunto para estudar. É confiável. Ele é do Google. Tá? Então, aí, os que eles mais gostam de perguntar, pessoal, é o Nobel que sempre cai, é da paz e da literatura. Aí, quando sair o prêmio, eu venho aqui e faço o destaque para vocês, tá? Olha, o Helene, o furacão Helene, ele passou pela Carolina do Norte, Carolina do Sul, Geórgia e Flórida, e Tennessee e Virgínia. Até o Milton passar, que a gente não sabe, ele tinha sido o furacão com o maior número de mortes aí da história americana, tá? Então, estava todo mundo super assustado com Helene, que, poxa, mobilizou 1.000 soldados, enviou 6 milhões de litros de água potável e tal. Então, ele chegou a 220 quilômetros. O problema é que o Milton, a última vez que eu li do Milton agora, pouco antes de gravar, é que ele estava caindo a sua intensidade. Mas ele fechou a Disney, mais de 5 milhões de pessoas abandonaram a Flórida. Eu vou ter que gravar o impacto do Milton lá na aula da semana que vem. Porque ele tem... Quando ele estava lá no oceano, tudo indicava que seria o furacão mais devastador da história, depois do Katrina, né? Foi aqui lá em 2005, e agora
o Helene, 2005, acho. É o Katrina, tá? O Helene é o segundo. Agora vamos ver o Milton em que posição que vai ficar. Mas cuidado, porque são dois furacões de muita intensidade acontecendo num curto espaço de tempo. Os dois no mês de outubro. Vamos ver, e 200 mortos, né? E olha que os americanos são preparados para enfrentar furacões. Bom, sobre a guerra entre Israel e Líbano, aquilo que eu havia previsto realmente aconteceu. Não é mais uma guerra do Hezbollah, o grupo extremista, mas o exército do Líbano. Porque, como eu falei na aula passada, tem que olhar lá, o Líbano tem o Hezbollah participando do poder. Então, forças armadas libanesas disseram que atiraram após israelenses atacarem um posto do exército do Líbano e matarem um soldado. Israel não se pronunciou. Até agora, como eu falei, israelenses vinham lutando apenas contra o Hezbollah. Olha a escalada da guerra. Agora é a guerra de um país contra outro. E o Líbano e o Hezbollah continuam atacando Israel, morre um ou outro israelense, enquanto morre milhares de libaneses. Já foram dezenas de milhares na faixa de Gaza. A guerra assustou o mundo a semana passada e ela continua. E o Benjamin Netanyahu e o Irã, como eu falei, por isso que é importante a aula passada, também se envolveu. Então, o Oriente Médio está vivendo um momento de tensão. É óbvio, é muito louco esse negócio de quando a gente vai preparar a aula. É muito louco, porque eu estava numa semana só falando de Oriente Médio, você vai ver a aula passada que tem coisa sobre... Deram uma parada, porque teve as eleições no final de semana, e agora o Milton, que está movimentando, porque tem muito brasileiro na Flórida, muito brasileiro na Flórida, né? Então, como as notícias às vezes saem do noticiário, mas não quer dizer que, por exemplo, a guerra entre Ucrânia e Rússia continua a todo vapor, todo dia tem ataque, e a guerra continua escalando no Oriente Médio, então não pense que a guerra esfriou, não. Ela está em alto nível, Estou falando que hoje o Benjamin Netanyahu, o primeiro-ministro de Israel, está sentado com o Biden para discutir um possível ataque ao Irã. Mexer com o Irã é mexer com um barril de pólvora daqueles. Eu vou ter que voltar a falar. Agora a guerra virou entre o Líbano e Israel. Só está aumentando a guerra. Tema forte para as provas, tema fortíssimo para as provas. Bom, aqui eu quero fazer um balanço de um ano da guerra na faixa de Gaza. Vamos relembrar os momentos do conflito. Um ano se passou, na segunda-feira, 7 de outubro. Né? Vamos ver aqui, ler conjunto, para a gente fazer um balanço do que foi, né? Porque agora a guerra já ganhou maiores proporções, porque matou o chefe do Hezbollah, e eu expliquei isso bem no vídeo passado. 6h29 da manhã, os primeiros foguetes são lançados pelo Hamas em direção ao território israelense. Ao mesmo tempo, combatentes do grupo radical cruzam a fronteira, isso 7 de outubro de 2023. Militantes Hamas, fortemente armados, invadiram vários kibbutz, que são comunidades judaicas. Casas foram saqueadas, muitos dos que sobreviveram foram sequestrados. Na mesma manhã, um dia de festa, uma rave estava acontecendo, e apenas 5 quilômetros, e jovens ali morreram. Ao todo, 1.200 israelenses morreram em ataques, o que levou Israel a um ano iniciar um combate ao território palestino, são dois, a faixa de Gaza, que tem o grupo extremista Hamas. Início da guerra e situação humanitária. Nas horas seguintes dos ataques coordenados pelo Hamas, começaram os primeiros bombardeios na faixa de Gaza. Palestinos tiveram que fugir às pressas. A ofensiva contra o Hamas evoluiu para uma grande operação com ataques aéreos. O objetivo do segundo Netanyahu é resgatar os reféns e destruir o grupo radical. Bom, com o início da guerra, o enclave, que é um pedaço de terra totalmente isolado, ficou isolado, e aí começou a se pensar em ajuda humanitária porque não tinha o que comer. Segundo a ONU, mais de 1 milhão de pessoas já enfrentaram a fome.
da falta de comida, equipes da CNN no local relatam que algumas famílias passaram a comer grama. A OMS alertou que doenças como catapora, meningite se espalharam por causa da água contaminada. Uma rara pausa aconteceu nos combates, permitindo que a ONU fizesse uma campanha de vacinação em setembro de 2024. A medida veio após Gaza registrar o primeiro caso em 25 anos. Quase 530 mil crianças foram vacinadas. Então, começaram a vacinar por conta, você imagina, 90% de Gaza está destruído, né? A ONU alega que Israel dificulta a entrega de comida, algo que o governo israelense nega. Em fevereiro, 112 pessoas morreram e 700 ficaram feridas após tropas das Forças de Defesa de Israel abrirem fogo, enquanto civis palestinos famintos se reuniam em torno de caminhões de ajuda alimentar. Ora, eram civis, podiam ou não ser do Hamas, estavam buscando comida e Israel bombardeou as pessoas que estavam comendo. Eu já falei e repito, os dois lados estão errados, porque matam civis. Se é uma luta do Hamas contra o exército de Israel, e só envolvem eles, que em guerra é assim. Né? Eles que se matem. Né? Sinto muito, porque é incompreensível nos dias de hoje, depois de tantas guerras que o mundo já passou. Bom, em março, pacote de ajuda humanitária lançado por paraquedas despencaram, matando 5 pessoas em um campo de refugiados. Reféns em Gaza e acordo de cessar-fogo. Em um ano de guerra, 117 reféns foram libertados em acordos que envolveram a troca de prisioneiros palestinos. Mais de 100 continuam em Gaza. Desse total, 34 são considerados mortos, mas ainda continuam em território palestino. O conflito se expandiu porque mataram o líder maior do Hamas, né, quando ele estava no Irã. O Irã contra-atacou e agora, como Hezbollah ajuda o Hamas, muito bem explicado, com muita calma na aula da semana passada, que é um outro grupo extremista, agora a guerra de Israel é também contra o Líbano. Então, esses números que eu quis destacar para a gente relembrar, porque a atualidade pega sempre um ano. Então, quando completou um ano da guerra, é bom a gente ter esse balanço, e eu digo que já morreram 40 mil palestinos lá na faixa de Gaza, tá? E 90% do território está destruído. Então, fazendo esse balanço aí, depois de um ano de guerra. Muito bem, pior temporada de furacões da história. 2 fatores estão por trás do cenário que faz Milton ser tão perigoso. O fenômeno ganhou força rapidamente, é o terceiro com grande potencial de destruição, que chega em pouco mais de 3 meses. Né? Falei do Helene, vamos ver o que vai acontecer com o Milton, que essa notícia eu peguei agora há pouco, antes de gravar, região de Tampa, na madrugada. Eu estava vendo que ele está chegando antes da hora. As tempestades já começaram. Agora, quando eu estou gravando, quarta-feira, 6 da tarde, já tem tempestade acontecendo na Flórida. Vamos ver de hoje para amanhã. E quais são, segundo os meteorologistas, meu Deus, não saiu, o aquecimento do Atlântico Norte, por conta do aquecimento global, e a saída do El Ninho para o Laninha, que é um fenômeno aí que depois a gente detalha, mas quando o Milton passar. Para ganharem força, os furacões precisam de um oceano muito quente para usar de combustível, não combustível como combustível. Então, quanto mais quente o oceano, mais forte deve ser a tempestade. Tá? Os furacões, os ciclones tropicais, como são chamados, são sistemas de baixa pressão atmosférica, isto é, grandes massas de ar quente que giram em torno de um centro de baixa pressão intenso, provocando condições climáticas adversas em grande escala.
De forma menos técnica, o ciclone puxa o ar quente e úmido da superfície e joga para cima, formando nuvens de chuva. Isso acontece porque o ar quente e úmido sobre o oceano sobe. Então, aquecimento do oceano, sai um ar quente do oceano, isso entra em contato com a atmosfera, cria ventos e muita chuva, avanço das águas. Aí, pra você ter uma ideia, mandaram evacuar pessoas que estão a 16 quilômetros da orla marítima da Flórida. Eu repito, eu quero fazer um balanço do Milton depois que ele passar nessa tragédia ambiental, né? Os americanos têm uma estrutura para se preparar, tal, mas a destruição material, com 250 km por hora de vento, não para nada em pé. Até prédio pode cair, porque ele estava na escala 5. Essas escalas são medidas a partir da velocidade dos ventos. Então, quando chega a 250 km por hora, significa escala 5. A última notícia que eu tenho é que ele diminuiu, graças a Deus. Você que está assistindo vai estar acompanhando, se não estiver acompanhando o noticiário, vai estar, saiba que ele estava diminuindo, até quando estava, mas a gente precisa ver como é que ele vai chegar na Flórida. No oceano, era uma questão de vida ou morte, segundo o Biden. Tanto que ele parou toda a agenda dele para se dedicar a atenção a essa questão. Não aguento mais dar aula de tragédia climática aqui, mas eu tenho que alertá-los. Bom, turma, aqui eu chego a mostrar, são capas que eu faço só para divulgar, né? Uso lá o Canva para mostrar para vocês de quais são os períodos que eu estou tratando cada livro. Então, de dezembro a fevereiro é o livro 17, temas de fevereiro a abril é o livro 18, de abril a julho é o livro 19. Eu vou pegando temas, pego essas aulas que eu gravo e transformo em questões como pode aparecer numa prova, tá? O último que eu lancei foi o mês passado, que trata de 10 de julho a 10 de setembro, e é esses que eu estou fazendo promoção, porque eu acredito que você tenha que estudar atualidades desse período, tá? Então, é só entrar em contato comigo pelo meu WhatsApp, que eu vou deixar aqui agora. Se você tiver, olha, a gente tá aí, né, 9982-1413, a gente não quer ficar sendo cabotino, mas toda semana eu vendo aí para 3, 4 pessoas. É o meu ganha-pão, dá um trabalho enorme. Hoje, antes, todo dia eu trabalho pela manhã, almoço, dou uma descansadinha e começo a preparar as aulas de atualidades e de outras disciplinas e vou até 10, 11 da noite. Eu consigo fazer 2 questões comentadas, só para você ter uma ideia de como é que as notícias vão chegando para a gente, né? São 2 notícias por dia que eu digo que podem cair no seu concurso. E como é que você consegue entender isso? Através desses livros, tá? Só mandar um WhatsApp que eu discuto com você seu edital, recomendo, olha, eu sou honesto, olha, acho que vale a pena esses 2 só. Compra um de cada vez, enfim, tá? Quando eu chego nesse slide aqui, que é o slide onde a gente divulga os endereços do Vencendo Concursos, que é o curso que mais cresce aí. Pessoal, saiu o edital do Correio. Vou gravar conhecimentos gerais, mas não é atualidades, tá? Quem bateu o olho no edital e não leu o edital vai ver, conhecimentos gerais, legal, é atualidades. Não tem nada a ver com atualidades, tá? É outro assunto. E eu vou gravar, então não vai ficar disponível aqui, vai ficar disponível para quem comprar o curso dos Correios, lá no Vencendo Concurso, que vai ser top. Eu já dei uma olhada no edital, já analisei, tem muita coisa a ver com geografia física do Brasil, tá? Onde eu também dou aula. E então tá aí um grande concurso para o Brasil inteiro, mais de 3.000 vagas, não só esse, porque a gente não grava, mas só para fazer esse esclarecimento para vocês, que lá muitas vezes atualidades e conhecimentos gerais é o mesmo assunto, mas no caso do concurso dos Correios, eu vou aproveitar para
falar porque é um mega concurso, conhecimentos gerais não tem nada a ver. Então, não adianta porque estudar por atualidades, porque não tem nada a ver os temas de lá, tá? Estou só avisando isso porque eu sei que vai interessar muita gente, porque é uma carreira bem estável e o Vencendo está produzindo um curso aí e eu quero esclarecer desde já porque você fala, estou preparando para conhecimentos gerais. Não, neste caso eles usaram o tema, eles deviam ter usado geografia e geopolítica brasileira, tá? Ou realidade brasileira. Seria mais adequado para chamar aquele conteúdo do edital dos Correios, mas chamar de conhecimentos gerais. Mas não tem, neste caso específico desse concurso, estou explicando, não tem nada a ver com o atualidades, tá bom? Então acessa aí os endereços do Vencendo, vê lá que o nosso coordenador Cristiano já analisou o edital, já fez um plano de estudo no YouTube, porque é um concurso muito grande para o Brasil inteiro, e a gente grava para o Brasil inteiro, mas com essa diferença que eu estou salientando aqui para vocês, tá? Então, muito obrigado mais uma vez por mais uma aula, divulga o nosso trabalho, dá um joinha, dá um like, curte, porque os algoritmos entendem assim, tá? Valeu, pessoal, até a próxima semana. Um forte abraço, tchau, tchau.